Oi, pessoal, então bom dia novamente, né? Tinha algumas pessoas perguntando aqui se estava sem som, agora a gente já começa de vez. Então, só vou passar as instruções para quem está participando pela primeira vez. Então, a gente não liga a câmera para não comprometer a performance do webinar, né? Então, a gente tirou a foto aí do Tomás para comprovar que ele está aqui. O conteúdo, então, vocês acompanham pelos slides e pelo áudio. A gente está gravando a palestra também e na próxima semana vocês recebem no e-mail que vocês acessaram aqui, tanto a gravação quanto os slides. Eu vou colocar aqui a pesquisa do áudio. Essa semana, então, a gente está testando aí um novo horário, né? Quarta-feira às 10 da manhã. Geralmente, semanalmente, acontece aí quinta-feira às 15 horas. Mas essa semana, até para a gente conseguir trazer onde a gente fez essa alteração aí. Eu estou moderando o bate-papo, tá, pessoal? Então deve ter aí 40 minutinhos de palestra. Em seguida a gente abre aí alguns minutinhos para esclarecer dúvidas. E vou pedir para vocês guardarem então as perguntas para o final, que a gente todas as vezes mesmo para não atrapalhar aí a apresentação durante a palestra. A maioria está ouvindo claramente. Se vocês, quem ainda não respondeu aí, se puder responder para a gente já iniciar. Durante a palestra, se vocês tiverem algum problema com o áudio, podem me mandar no chat também, né? Como eu falei, eu estou moderando, mas eu estou de olho aqui a todo momento no que vocês estão enviando. Então, quem não respondeu aí ainda está respondendo. Uma dica que eu sempre dou, né, também, porque às vezes o pessoal reclama que está travando, alguma coisa assim, tenta fechar as outras janelas abertas, porque sempre ajuda aí também na performance. A Lorene comentou que não está vendo a imagem. Na verdade, Lorene, a gente tirou uma foto do Tomás, então não é um vídeo, você não vai ver movimento nem nada, porque é só a foto, tá? Então, mas também não vai implicar no conteúdo da palestra. Eu vou finalizar aqui a votação com vocês. Então, a maioria aí está ouvindo bem. Novamente, né, se tiverem algum problema, podem mandar aí para a gente no chat. Qualquer coisa eu volto à pergunta. Bom, não sei se todos já conhecem a TrackSale, né? A TrackSale já é parceira aqui do Fast Commerce há algum tempo. Alguns clientes nossos já testaram aí o sistema deles. Na última palestra eles trouxeram até um case aqui de uma loja nossa. E aí a gente convidou eles para palestrarem novamente, né? O Tomás tem super experiência aí no Net Promoter Score, que é um método de pesquisa aí que ele vai falar um pouquinho mais para vocês. E hoje o conteúdo que ele trouxe para a gente são 10 estratégias para ter a satisfação dos seus clientes no e-commerce. Então eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Tomás e também a nossa parceria com a TrackSale. Então, boa palestra, Tomás. Olá, pessoal, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Patrícia. Um prazer imenso vir aqui na Fast Commerce compartilhar experiências sobre satisfação de clientes no e-commerce com vocês. A gente já vem trabalhando com satisfação de clientes há alguns anos, então a gente tem vivenciado cases de sucesso, não só de marcas brasileiras, ou seja, que tem um altíssimo grau de satisfação de clientes, mas também de empresas americanas, que são as grandes inspiradoras da TrackSale. A TrackSale nasceu nos Estados Unidos, quando eu pude morar lá no Vale do Silício, na Califórnia, e lá eu pude perceber como as empresas, né, e-commerce, empresas de modo geral, ofereciam uma ótima experiência aos seus clientes. Então, eu comecei a perceber isso e a entender como as empresas faziam para oferecer essa experiência e também para medir a satisfação dos seus clientes. Então, a gente percebeu que no Brasil, através de alguns estudos, por exemplo, do Sebrae, dizendo que 70% das empresas no Brasil nunca monitoraram a satisfação dos seus clientes. Então, veja só que é um ponto crítico, né? Ao ponto da gente ter um site, que é o Reclame Aqui, no qual mais de 10% da população que tem acesso à internet, ou seja, muita gente no Brasil, tem uma conta no Reclame Aqui. Então, veja só o quanto nós estamos deficientes, né? Ou seja, nós temos muito a melhorar em relação a oferecer uma experiência agradável e satisfatória para os nossos clientes no Brasil, tanto grandes empresas quanto empresas pequenas. Então, eu coloquei aqui 10 dicas, 10 insights
baseados em cases super legais de empresas tanto brasileiras quanto americanas. Alguns e-commerce super interessantes, mas alguns cases que vão além do e-commerce, mas que podem ser utilizados no e-commerce, porque são bem inspiradores, e então você pode trabalhar dessa maneira para sempre evoluir a satisfação dos seus clientes em sua loja. Em começar já falando, o primeiro ponto, eu vou passar o slide aqui, só um minutinho, vou passar o slide. Pronto. Legal. O primeiro ponto, na verdade, é uma premissa. Muita gente esquece que para você ter a satisfação dos seus clientes, é necessário você ter a satisfação da sua equipe. Ou seja, você como fundador, você como criador de um projeto, de um empreendimento, um empreendedor, primeiro, ele tem que fazer o que gosta, correto? Então, dessa maneira, uma vez você fazendo o que gosta, naquilo que você acredita, naquilo que você tem um objetivo de realizar um sonho, de construir um projeto encantador, lá que eu coloquei, que o grau de satisfação da equipe, dos empregados, influencia diretamente na satisfação dos seus clientes. É um método. Então, dessa maneira, ela chegou à conclusão que essas métricas estão diretamente proporcionais, ou seja, são diretamente proporcionais. Quanto maior a satisfação da minha equipe, maior a satisfação dos meus clientes. Então, preocupar com a satisfação da equipe é muito importante. Então, olha só o que ela colocou, né? Fazer empregados defensores da marca. Interessante. Esse é o primeiro ponto no qual você deve ficar bem atento, ou seja, oferecer uma experiência agradável à equipe também. Porque se o seu funcionário é sim, mas o famoso e-commerce americano, a Zappos, que foi vendido para a Amazon, que a Amazon hoje é o segundo maior e-commerce, né, do mundo de faturamento, só perde para o ser extremamente bem tratado. Tem até um livro do fundador da Zappos, no qual ele chama Entregando Felicidade, no qual ele fala das abordagens em relação à experiência que ele oferece aos seus clientes. E tem um case muito famoso da Zappos, no qual, na verdade, um gestor de call center, né, um de call center, que é o alto da Zappos, ou seja, o cargo mais alto da empresa é o atendente de telefone. Ele tem uma liberdade de fazer coisas que irão garantir a satisfação dos seus clientes. Então, um certo dia, um atendente de telefone do e-commerce estava demorando para resolver o problema do cliente 30 minutos. Então, ele gastou meia hora para demorar resolvendo o problema do cliente. O atendente ele ligou para Domino's, para pizza, e mandou entregar uma pizza na casa do cliente. Ou seja, para compensar o tempo que ele ficou parado, esperando, por causa de um problema da empresa.
E isso foi, de uma certa maneira, encantador, né? Chegou uma pizza, escrito lá, Love Zappos. Então, o cliente ficou super feliz, assim, porque realmente ele estava demorando a resolver o problema. Então, uma forma de compensar essa experiência negativa, esse atrito que a empresa teve com o seu cliente, foi entregar uma pizza. Só que a Zappos, ela tem uma abordagem e uma capacidade econômica, uma marca forte ao ponto de conseguir fazer isso. Mas o fato é que 70% das empresas no Brasil não conseguem entregar o serviço ou o produto conforme anunciado, ou seja, não conseguem entregar o prometido ao seu cliente. Então, ou seja, se você entregar o prometido, ou seja, se você cumprir ali com a sua promessa no seu e-commerce, entregando o produto, nas especificações adequadas, no formato adequado, no meio de pagamento adequado, nas taxas, no preço, no prazo de entrega correto, enfim, uma série de premissas que são cumpridas, você já vai estar na frente de 70% das empresas brasileiras. Porque 70% das empresas não entregam o prometido. Então, veja só como é simples você se diferenciar. É só cumprir com o prometido. Então, você ter uma comunicação clara com o seu cliente vai fazer com que ele consiga eliminar qualquer tipo de expectativa ruim. Porque o cliente sempre tem razão. Esse é o terceiro ponto. O cliente sempre tem razão no sentido de, às vezes, o cliente, na verdade, a grande parte dos erros que ocorrem em relação à experiência de um cliente dentro da empresa é uma falta de comunicação inadequada, ou seja, uma falta de comunicação adequada não gera uma expectativa real, não gera uma expectativa correta passada ao cliente que efetivamente vai resolver o problema deste cliente. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a empresa, às vezes, comunica de uma forma muito ruim com seus clientes, ao ponto dele criar uma expectativa que vai além, ou seja, vai além do que a empresa é capaz de entregar e, dessa maneira, acaba criando um atrito. E no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de atritos, né, no dia a dia. Veja só, você quer cancelar um plano de internet, você tem um atrito. Você, às vezes, quer mudar o seu plano para um plano melhor, ou seja, você quer pagar mais, você quer comprar da empresa, você tem um atrito. Você vai numa padaria, você tem um atrito, porque o atendente te trata mal. Ou então, você vai num shopping, você vê um banheiro sujo. Você vai no aeroporto, você tem um excesso de filas. Ou seja, o brasileiro já sofre com muitos atritos. E existem vários atritos são fáceis de serem corrigidos, mas se você coloca uma comunicação adequada, se você se preocupa com a experiência do seu cliente, uma experiência mais fluida, uma experiência mais agradável, prevendo, planejando situações, na prática você vai eliminar os atritos e o cliente vai perceber que a empresa realmente está preocupada com ele e dessa maneira ele vai ter sempre razão. Porque, assim, é claro que existem alguns clientes de má fé, né? Ou seja, quando você vê que o cliente cometeu o mesmo erro, né? Ou seja, a mesma alegação durante 3, 4 vezes, igual, por exemplo, aconteceu uma máfia nas companhias aéreas, uma senhora que viajava e sempre perdia a mala. Então, na 10ª vez, eles descobriram que ela realmente estava de má fé aplicando um golpe, porque ela perdia a mala, ganhava indenização lá de R$5.000, e isso, ou seja, na primeira vez, tudo bem, o cliente tem razão, mas, poxa, 10 vezes tem algo de má fé. Então, ou seja, tem que tomar cuidado com esses pontos também. Mas a empresa que oferece uma experiência adequada, uma experiência fluida, transparente, com uma comunicação clara, vai perceber que esse tipo de erro não acontece. Então, eliminar o atrito com o cliente, né? Eu coloquei uma foto da Starbucks, porque ela coloca isso de uma forma muito adequada e clara. Por exemplo, se você não está satisfeito com qualquer produto da Starbucks, tem uma plaquinha lá em frente ao caixa que fala assim, não gostou, devolva ou troque. Ou seja, qualquer atrito, ela quer eliminar qualquer atrito com o cliente e dessa maneira ela ganha a confiança do cliente e a lealdade dele, porque eu sei que você é sempre bem atendido. Legal, sobre o quarto ponto, se preocupar com os detalhes. Eu coloquei uma foto da Disney porque o Walt Disney se preocupava muito com isso, no sentido de
Às vezes uma parede manchada dentro de um parque, ou então um uniforme, ou então um produto entregue com uma embalagem feia, ou manchada, ou quebrada, ou então, ou seja, um tempo de espera muito grande, ou seja, os detalhes fazem toda a diferença. Quando você vê, às vezes, um uniforme de um entregador, ou seja, mal vestido, ou seja, esse tipo de experiência, quando fala de um nível de encantamento, ou seja, no qual a satisfação de clientes é super alta, os detalhes vão fazer toda a diferença. E tem também a questão que, às vezes, um cliente que está parcialmente satisfeito, ou seja, ele está ali no meio termo, às vezes, com alguns detalhes você consegue torná-lo satisfeito. A gente chama de converter os clientes neutros, ou seja, passivos, em promotores. Então, se você preocupar com os detalhes, às vezes, por exemplo, um boleto enviado errado na sua loja virtual, ou então, enfim, um formato de exibição de uma foto que não é adequado, tem várias formas, né, de você trabalhar melhor os detalhes para que você consiga evoluir a experiência do seu cliente. Quanto mais detalhes você se preocupar, a tendência é que seus indicadores de satisfação de clientes cresçam. Veja só que 60% dos consumidores pagam mais por uma melhor experiência. Esse é um dado da Desk.com, é uma empresa americana, e é notório. Se você avalia, por exemplo, ou seja, vamos pegar um case grande, tá? A Netshoes. Por mais que essas grandes companhias de e-commerce se preocupem com o preço, mas depois que a experiência é super agradável dentro da companhia, ela pode cobrar mais caro que o cliente vai ter a confiança e vai pagar. Vou dar um exemplo. Um amigo meu comprou um tênis na Netshoes e teve um problema de greve de caminhões, né, na verdade, de entrega, e a expectativa, o prazo foi alterado, prazo de entrega. Só que ele tinha um compromisso, ele comprou uma chuteira de futebol e ele tinha um jogo no sábado. Então, ele ligou para a Netshoes entendeu este ponto, entendeu esse critério necessário que ele tinha, ou seja, ele precisava, era uma deadline, né, era um requisito, ele recebeu o produto para que, vamos dizer, o sonho dele, ou então a expectativa dele seja cumprida. Então, quebrou-se o ritmo tradicional de logística, então a Netshoes contratou uma empresa de logística expressa para fazer essa entrega, e a expectativa de prazo era de sexta, chegou na quinta. Então, ou seja, ele ganhou a confiança da marca, e na próxima vez que ele comprar na Netshoes, mesmo que o produto ali esteja 10%, 20% mais caro, ele vai pagar, porque ele tem a confiança da empresa. Isso a gente vê hoje no Brasil através da Azul Linhas Aéreas também, que é um case de satisfação de clientes bem interessante, bem alto. A Azul hoje ela tem, sem dúvida, o maior NPS do Brasil. Então, às vezes uma passagem aérea pode estar ali 10%, 15% mais caro, só que para eu ter uma poltrona mais confortável, para eu vir assistindo televisão dentro do voo, para eu ter um lanchinho legal, ou seja, vários critérios, a Azul ela consegue, através dos detalhes, ter uma experiência mais encantadora, e dessa maneira ela consegue cobrar até mais caro, dependendo da situação. Aqui eu coloquei um mapa, na verdade, um gráfico, que é a jornada de experiência do cliente. É interessante vocês entenderem como um cliente normalmente passa pela empresa. Então, vamos pegar um e-commerce, igual eu citei agora, da Netshoes. Eu preciso comprar uma chuteira porque eu vou jogar o futebol no sábado, ok? Então, isso foi uma geração de necessidade, ali, o item azul. Então, a necessidade nasceu. Eu fui convidado para um jogo e eu preciso de uma chuteira, pois eu não tenho ainda. Então, eu faço considerações iniciais. Eu posso jogar o jogo descalço? Eu posso jogar de chinelo? Não, eu preciso de uma chuteira. Então, eu vou criar um engajamento, o terceiro item, um engajamento para eu adquirir esse produto. Então, hoje o engajamento se passa muito pela internet, né? Eu vou no Google, eu vou perguntar para os meus amigos no Facebook sobre uma boa chuteira, eu vou ligar para algumas pessoas e crio um engajamento inicial. Legal, obtive algumas respostas. Olha, a melhor chuteira é a chuteira da Adidas que o Cristiano Ronaldo joga, enfim. Então eu vou fazer uma valoração.
eu dou conta de pagar por essa chuteira que custa R$ 1.000 do Cristiano Ronaldo? Sim, eu dou conta, eu vou jogar futebol agora frequentemente, eu acho que vale a pena eu investir R$ 1.000 numa chuteira. Legal. Então eu faço o momento da compra. Eu tiro o meu cartão de crédito do bolso, vou lá no e-commerce e pago no momento da compra. Legal, sou avisado que o cartão passou e dessa maneira eu vou iniciar, ou seja, vou ser impactado pelo início do processo de entrega do produto. Então, recebo uma série de alertas que vão garantir, ou seja, o entendimento em relação à entrega, o cumprimento de prazos, tudo isso. Tudo bem, recebi o produto em casa, então foi entregue, tive uma experiência já de logística nesse caso, e eu vou usar o produto. Esse produto é bom? Esse produto é legal para mim? Ele mudou a minha vida para melhor? Esse produto gerou satisfação minha? Eu recomendaria esse produto a um amigo? Então essa é a jornada de experiência do cliente. Eu estou mostrando esse gráfico porque a gente, através hoje de métricas de satisfação, a gente consegue trazer, ou seja, insights, não de um mesmo cliente, mas de vários clientes, ou seja, se a gente monitorar 100 clientes, eu vou trazer opiniões desses clientes em todas essas 7 etapas que vocês estão vendo. Então, ou seja, é uma forma bem simples de entender a jornada de experiência de um cliente dentro da companhia. E veja só que interessante. Opa, deixa eu passar aqui o slide, pronto. Porque quando a gente trabalha com tecnologia, quando a gente trabalha com startups, e-commerces, desenvolvimento web, enfim, a gente tem a mania, né, nós como programadores, gestores de e-commerce, nós com os empresários, empreendedores online, né, trabalhamos com a internet, nós temos a mania, e é mais cômodo, é um caminho natural, você se escolher atrás da tecnologia. Ou seja, eu estou ali atrás do computador respondendo os clientes, eu estou ali trabalhando, eu estou ali colocando um produto, eu estou vendendo, estou dando sequência ou seja, na operação da empresa. Só que a gente esquece muito de vivenciar a experiência real com seus clientes. Tem até uma frase famosa de um papa, na verdade, de um grande cara do mundo startup que chama Steve Blank, que ele fala: "Get out of the building". Então, saia do prédio. Saia para vivenciar a experiência real com o seu cliente. Então, se esconder atrás da tecnologia pode ser algo ruim. Então, quando você olha no olho do cliente, você vê, ou seja, você vai, às vezes, vivenciar a experiência real, você vê o sentimento do cliente, a cara que ele fez na hora que ele recebeu o produto, se ele gostou, se ele reclamou, se ele elogiou. Ou seja, eu fui lá e entreguei o produto, por exemplo, para vivenciar aquele momento. Isso pode ser muito interessante, porque você vai aprender muito com isso. Você aprende muito mais do que ficando atrás do computador, atrás da tecnologia. Então, no ano passado, em 2014, aconteceu um case do e-commerce, que é a OPA, no qual uma publicitária teve uma série de problemas com a OPA, e ela escreveu no SlideShare alguns slides, na verdade uns 80 slides, falando do case negativo que ela teve com a OPA. Isso gerou uma grande repercussão na mídia, né, na mídia online. Então, devido à grande repercussão, o CEO da OPA, ele pegou lá o carro dele e foi lá visitar a cliente entregando um novo produto, um material adequado, instalar o produto lá na casa dela, enfim. Então, certamente foi um momento de grande aprendizado, porque na hora que você vai vivenciar a experiência com o seu cliente, você vai olhar no olho, você vai ouvir palavras que ele, às vezes, não estava expressando no tom correto via internet, por exemplo. Então, ou seja, o aprendizado vai ser útil, não somente para quem foi lá, igual o CEO da OPA, mas ele certamente pôde compartilhar essa experiência dentro da empresa, e isso pode ser útil, né? Ou seja, nos futuros cases de insatisfação, para que as pessoas marquem uma visita pessoalmente para corrigir um problema. Por exemplo. Pode ser super interessante, é claro que depende de cada caso. Mas não se esconda atrás da tecnologia. É importante você, pelo menos algumas vezes, visitar os seus clientes. Algumas empresas americanas fazem isso, né? Como a American Express, normalmente o presidente, né, ele recebe opiniões de clientes todos os meses e ele mesmo tenta tratar as opiniões dos clientes pessoalmente. Então, ou seja, o presidente da empresa indo atrás do seu cliente, isso
pode ser bem interessante. O sexto ponto, eliminar a ausência de expectativa, construa confiança com transparência. Aí eu coloquei, se não me engano, é o Google Express e a Amazon Fresh. Esse é um amigo meu, lá de São Francisco, e ele mostrou, na verdade, lá nos Estados Unidos é muito comum, né, você deixar as encomendas na porta da sua casa na hora que você chega, então você não tem problema de segurança, né, de alguém pegar e roubar. Então você deixa ali, ou seja, a empresa, grande empresa, vai lá, deixa na porta e vai embora. Mas eu não quero nem mostrar isso, eu quero mostrar que essas empresas estão muito preocupadas com comunicação adequada. Então, na verdade, nós, pessoas, né, somos movidos por expectativas. A ausência de expectativa, ela gera uma frustração, ela gera o caos, no sentido filosófico mesmo. Então, veja só, quando tem um cachorro, pitbull, bravo na minha frente, querendo me morder, como ele é um animal, eu não sei o que vai acontecer, pela falta de expectativa, eu fico com medo, eu fico, ou seja, apreensivo. Então, ou seja, gera um certo caos. Então, veja que quando há expectativa, quando a empresa também deixa de oferecer a expectativa ao seu cliente, você fica insatisfeito. Poxa, eu comprei lá, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o produto vai chegar, eu não sei onde que está isso, o que vai acontecer, o que é uma sigla, por exemplo, os Correios colocam muito, né, siglas. O seu produto está na Sente CD de São Paulo, eu não sei o que é isso. Então, esse tipo de comunicação não adequada faz com que você tenha a falta de expectativa. Então, essa falta de expectativa gera frustração, gera medo. Então, quanto maior a comunicação, quanto mais clara a comunicação for com o seu cliente, você vai conseguir corrigir estes problemas de ausência de expectativa e vai trazer muito mais confiança. Ou seja, você vai atuar proativamente, vai trazer mais confiança ao seu cliente e certamente vai reduzir, por exemplo, o grau de insatisfação e também demandas de suporte, ou seja, de atendimento, porque você faz isso já de uma forma muito proativa. Então, na hora que chega, ou seja, em todos os momentos, em cada estágio ali do Google Express, você recebe lá uma notificação push no aplicativo, ou então um SMS, ou então um e-mail, dizendo onde que está o produto em tempo real, como se fosse um aplicativo de táxi ou de Uber, né, onde você vê onde está o seu táxi ali em tempo real. Então isso faz com que as empresas, as pessoas tenham muito mais confiança e tranquilidade para eliminar a expectativa e dessa maneira gerar mais satisfação dos seus clientes. Sobre o sétimo ponto, é muito importante que você utilize métricas de satisfação para não somente mensurar, mas também evoluir a satisfação, lealdade e a experiência dos seus clientes. Eu coloquei a loja da Apple, porque a Apple é um dos grandes cases de monitoramento do Net Promoter Score, chamado NPS. O NPS hoje é a principal ferramenta de gestão e indicador, né, ou seja, uma KPI de satisfação de clientes do mundo. Ele utiliza a Apple pela Amazon e várias outras companhias, como Netshoes, que eu já citei, as linhas aéreas também. O NPS é a grande métrica de satisfação de clientes, criada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 2003, e depois ela ganhou um livro que chama A Pergunta Definitiva, The Ultimate Question 2.0, que é um livro que já conta vários cases de e-commerces, de marketplaces como o eBay, e como essas empresas monitoram o grau de satisfação dos seus clientes, fazendo o que eles chamam de a pergunta definitiva, ou seja, a pergunta que toda empresa tem que fazer para o seu cliente. Na verdade, a gente pergunta o grau de satisfação, ou seja, não o grau de satisfação no modo geral, mas a gente pergunta o quanto a empresa, o quanto o cliente recomendaria aquela empresa a um amigo ou um familiar. Então, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomenda a Netshoes a um amigo ou um familiar? Então, nesse momento, o cliente dá uma nota de 0 a 10, que é uma praxe, né, no mundo ocidental, você dá uma nota de 0 a 10, e depois a gente pergunta para o cliente, por que você deu a nota 0? Por que você deu a nota 10? Então, nós temos uma pergunta quantitativa e outra qualitativa.
A pergunta quantitativa, ela vai ser segmentada em 3 níveis, que são os clientes que votam as notas de 0 a 6, que são os clientes chamados detratores. Nós temos os clientes neutros, que são os chamados, quer dizer, notas 7 e 8 são os chamados neutros, e notas 9 e 10 são os chamados promotores. Então, é interessante porque, na prática, você vai segmentar esses clientes em 3 níveis, porque os clientes detratores são aqueles que não recomendam a empresa a amigos e familiares. Os clientes neutros, eles recomendam de uma forma parcial, com ressalvas, e os clientes promotores recomendam a empresa a amigos ou familiares. Então, para calcular o NPS, a gente pega a porcentagem dos clientes promotores, que são as notas 9 e 10, e subtrai pelas notas de 0 a 6, são os chamados detratores. Nós vamos ter um indicador que varia de menos 100 a 100. Então, se você pega hoje, por exemplo, uma Netshoes, de acordo com o estudo de benchmark de NPS que a gente fez, que vai ser lançado aí nos próximos meses, ela tem um NPS aí que gira numa zona entre 50 e 75, que a gente chama de zona de qualidade. Então, várias marcas, igual a Amazon, tem um NPS lá de 66, a Apple tem um NPS lá de 73, 75. Então, é interessante você comparar até com outras marcas de segmentos similares ao seu. O NPS ele é a grande inovação quando se fala em pesquisa de satisfação, porque no momento em que eu sei que grande parte dos meus clientes recomendam a minha empresa a amigos ou familiares, neste momento eu sei que o meu negócio tem uma tendência a crescer. Porque, ou seja, primeiro, o meu cliente volta a comprar comigo. Segundo, ele recomenda a empresa a amigos. Então, existe uma tendência uma tendência de crescimento orgânico, no qual, estimulada pelo marketing, você tem um potencial crescimento. Você oferece uma experiência agradável para os seus clientes. E ao contrário, se você tem grande parte dos seus clientes que não recomendam a sua empresa a amigos e familiares, ou seja, a tendência é que esses clientes irão cancelando os planos ao longo do tempo. E da mesma maneira, você não vai ter um crescimento, a não ser que você invista muito em marketing. Então, você acaba gastando muito mais dinheiro no marketing, ou seja, você gasta um dinheiro muito grande para trazer o cliente e depois acaba perdendo esse cliente porque oferece uma experiência ruim ao seu cliente. Legal, então o NPS realmente é a grande inovação. Depois, se vocês quiserem até baixar um e-book, é nps.tracksale.co, é um e-book gratuito. Vale a pena conferir para entender um pouco melhor como funciona. O ponto 8, são 10 pontos, né? O ponto 8, ele é para você, ou seja, uma dica para você vivenciar a experiência real com seus clientes. Então, concorrentes, na verdade. Então, quando você vivencia uma experiência com os seus concorrentes, você consegue perceber os principais pontos legais que são oferecidos pelo seu concorrente e os principais pontos negativos no qual você tem que aprender com essa experiência. Por quê? 89% dos clientes começaram a fazer negócio com o concorrente na sequência de uma experiência pobre. Então, por exemplo, eu aluguei um carro na Hertz, aquela locadora de carros. Eu normalmente sou cliente Localiza, eu fui testar a Hertz. A Hertz, ela me gerou uma experiência muito ruim, muito negativa, uma experiência pobre. Então, eu não vou voltar a fazer negócio com ela, ou seja, eu vou para um concorrente, porque a experiência da Localiza é muito superior. Então, através deste aprendizado, eu pude ver qual era o melhor produto para mim. Mas, isso falando de um diretor, por exemplo, da Localiza ou então da Hertz, é muito importante que um vivencie a experiência do outro. Então, se eu tenho um e-commerce concorrente, por que eu não compro na loja dele? Eu quero ver a embalagem que ele oferece. Será que ele oferece um brinde gratuito, uma lembrança, um mimo, né, igual o Boticário faz, às vezes? Dentro da caixa, por exemplo, na hora que chega a embalagem, o cliente é surpreendido com o brinde. Isso, às vezes, são detalhes que fazem todo sentido para oferecer uma experiência agradável. Então, se você acaba aprendendo, né? Se você vivencia a experiência com o seu concorrente, você vai aprender definitivamente quais são os principais pontos legais que eles possuem para que você replique esses pontos. É claro que tudo que
positivo, né, você tem que aproveitar. Não existe esse negócio de vou copiar, nada disso. Você tem que aproveitar desde que esteja dentro da lei, né, desde que você não infrinja qualquer propriedade intelectual, qualquer direito reservado. Legal. Aqui eu coloquei um gráfico dos indicadores de satisfação das companhias americanas, só para mostrar que o NPS ele é muito utilizado em todos os segmentos, né? O NPS, ou seja, do e-commerce brasileiro hoje, ele está numa média de 50 pontos. Ou seja, se você pegar ali a principal companhia aérea americana, Southwest Airlines, ela tem um NPS de 62. No Brasil, o e-commerce brasileiro está com um NPS de 50 pontos, que é um NPS legal. Existem companhias, por exemplo, que têm um NPS mais baixo, de 19, mas existem empresas que têm um NPS lá de 71. Então, esse relatório vai ser publicado nos próximos meses, e pegando os 12 maiores e-commerce do Brasil. Mas é muito importante você comparar o seu Net Promoter Score com empresas, né, do mesmo segmento. Porque você vai entender quem está oferecendo uma experiência mais agradável e quem tem tendência a crescimento. Então, é super interessante você ter essa visão. Sobre o nono ponto, surpreender o cliente com um bônus ou um plus gratuito. É importante que você tenha sempre uma carta na manga, né? Então, o cliente reclamou, o cliente ele teve um problema de entrega, ele atrasou a entrega por algum motivo. Ofereça algum conteúdo, algum produto, ou então um bônus numa próxima compra. Ou seja, tente eliminar o atrito. A gente já sofre bastante no Brasil com os impostos, com a logística precária. Então, se você souber inovar neste ponto, né, ou seja, oferecendo uma experiência diferente, uma experiência que vai surpreender em relação a qualquer outro segmento, hoje alguns marketplaces, né, procuram fazer isso. Não sei se vocês já conhecem o Enjoei. O Enjoei ele tem uma série de atributos que são diferentes em relação ao mercado. Então, se você inspirar nessas empresas, através do oferecimento de algum voucher, de algum bônus, que seja sustentável, né? Claro que você não pode gastar tempo fazendo algo que não dê receita, que não vá gerar lucro. Mas entre focar somente em vendas e ter um cliente feliz, procure ter um cliente feliz. Quem faz isso muito bem é a Walgreens, né? A Walgreens, que é uma rede de drogarias americana, a maior, e ela tem uma série de canais, né? Tem o e-commerce, ela tem as lojas físicas, tem os aplicativos, ou seja, ela está bem integrada, o que eles chamam de omnichannel, né? E é um dos cases, né, de omnichannel no mundo. E a Walgreens, ela faz isso muito bem, porque é muito comum, quando você vai validar uma compra na loja física, você acaba tendo lá o valor de $100 e por algum motivo eles te dão um desconto e você paga $90. Então é um plus gratuito, né, um bônus, no qual é surpreendente para o cliente. Dessa maneira ele acaba saindo mais satisfeito. Agora eu vou falar de uns pontos mais importantes na minha visão, que é o último ponto. O tempo tá legal? Legal, beleza. Que é o tempo de resposta, que a gente chama de TRT, que é o Target Response Time em inglês. O TRT, ele é um fator crítico na satisfação de clientes em qualquer empresa, tá? Em qualquer segmento. Não importa se você atende pessoas jovens ou pessoas mais adultas, não importa se você atende tecnologia, ou então logística, ou então alimentação, por exemplo, não importa. O TRT, esse termo TRT, é um termo criado pela IBM de 90, que é o tempo de resposta. Ou seja, desde o momento de uma solicitação do cliente, pode ser uma solicitação implícita, igual você entrar numa loja, ou pode ser uma solicitação concreta, né, como você fazer um pedido via e-mail. Ou seja, o tempo de resposta ele tem que ser campeão. Quanto maior o tempo de resposta, ou seja, quanto menos tempo você atender o cliente, maior satisfação você terá. Então, são métricas, né, diretamente proporcional.
maior tempo de resposta, ou seja, um tempo mais rápido de resposta, maior a satisfação do seu cliente. Coloquei um exemplo aí de uma lanchonete no qual o cliente entrou, assim, eu esperei 30 minutos e não tive atendimento, com ketchup e mostarda. Então isso mostra porque as empresas, na verdade, quando fazem isso, demoram a atender o cliente, elas frustram o cliente. O cliente fica completamente frustrado. Então, hoje, a gente, principalmente na TrackSale, a gente se preocupa muito em oferecer um tempo de resposta muito rápido para o cliente. Isso gera satisfação. Para você ter uma ideia, um jovem numa rede social como o Facebook, quando ele vai lá, por exemplo, na fanpage do McDonald's e faz uma reclamação, o tempo de resposta, a expectativa de tempo de resposta dele é de 5 minutos. Então, ou seja, ele está esperando ali algo em tempo real. Então, quanto menor o seu tempo de atendimento, menor o tempo de resposta, mais confiança você passa para o seu cliente. Isso gera mais vendas, tá? Falando de uma proposta, ou então falando de uma aprovação de um pedido, falando de uma comunicação, de uma dúvida que o cliente tenha no chat. Então, esse tempo de resposta, se ele for muito rápido, você ganha a confiança do cliente e acaba fechando o negócio, falando de vendas. Depois, caso você tenha um cliente que compre frequentemente com você, falando de manutenção deste cliente, né? Ou seja, o cliente faz pedidos frequentes, você definitivamente, se você tiver um atendimento com tempo muito rápido, você vai ter esse cliente por mais tempo. Então, assim, eu espero, na verdade, eu coloquei essas 10 dicas, né, 10 insights, não são exaustivos, né, existem outros formatos de você aumentar a satisfação dos seus clientes. Algumas pílulas aí que algumas empresas utilizam são ideias para que você repense, né, a experiência do seu cliente e ofereça, ou seja, argumentos e tratativas para que definitivamente você não somente faça o monitoramento da satisfação do seu cliente, mas também evolua, né, a satisfação do seu cliente. Você tem que sair lá do NPS 20 para aumentar para o 30, do NPS 30 para aumentar para o 50. Então, quanto maior o seu NPS, a tendência é que mais dinheiro você ganha. Porque você vai ter clientes mais felizes, que vão voltar a comprar com você e que vão recomendar a sua empresa aos amigos e familiares. Para finalizar, a TrackSale, que é a plataforma de gestão da satisfação de clientes através de indicadores de desempenho, né, é o Net Promoter Score, que hoje é a principal demanda do mercado, falando principalmente de empresas de diversos segmentos, inclusive as gigantes. Então, a gente tem uma plataforma que coleta as opiniões dos clientes, né, via e-mail, via SMS, via tablets, totens, dentro do site, dentro do e-commerce. E lá a gente consegue gerar um painel de controle em tempo real para você acompanhar a satisfação dos clientes e a evolução desses clientes também. Por exemplo, criando uma linha do tempo por cliente, no qual você vai garantindo a evolução, entendendo, né, o que cada cliente está falando e como você pode corrigir esses problemas. Existem outras funcionalidades que eu não vou me alongar muito, mas como, por exemplo, você exibir para a sua equipe inteira as opiniões dos seus clientes num painel, numa televisão dentro da empresa. Isso é muito legal, gera um engajamento muito interessante. Mas no nosso site tem mais informações. A gente, lembrando, né, que a gente tem uma integração com a Fast Commerce. Isso é muito importante, porque ali com 2 cliques, 3 cliques, a gente consegue já imediatamente, a cada venda realizada, a gente já faz o disparo automático de um e-mail perguntando o grau de satisfação daquela venda. Isso é muito legal, tem sido muito para os e-commerces. E dessa maneira a gente consegue o indicador de satisfação, mesmo o indicador monitorado pela Netshoes, pela Dafit, pela Magazine Luiza, você pega lá Ponto Frio, Casas Bahia, o mesmo indicador, você tem a oportunidade de monitorar com um formato acessível. A gente sempre convida os clientes para um teste gratuito. Então, eu estou deixando aí meus contatos para que vocês me adicionem no LinkedIn, entrem no nosso site e caso você tenha interesse num teste gratuito, você pode ou falar com a Fast Commerce ou mandar para a TrackSale. Pode ser diretamente para mim, tomás@tracksale.co, e dessa maneira a gente vai fazer um teste e havendo sinergia, ou seja, se você gostar do teste, a gente dá sequência numa parceria, que pode ser muito útil
lembrando, não somente para monitorar, mas para garantir a evolução da satisfação dos seus clientes. Então, muito obrigado e espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode perguntar, por gentileza. Legal, pessoal. Então, obrigada, Tomás, pela palestra. Eu vou mudar aqui a tela agora. Podem enviar as perguntas, que aí ele já responde aí para a gente. Bom. Vamos. Oi, Flávio. Essa é uma ótima pergunta, tá? O NPS ele é chamado de a pergunta definitiva, porque ele acaba eliminando 95% das pesquisas de satisfação tradicionais. Quando a gente pergunta o grau de recomendação daquela empresa a um amigo ou um familiar, a gente acaba tirando um raio-x completo de todas aquelas 7 etapas. Então, por exemplo, eu não preciso mais perguntar, dê uma nota de 0 a 10 para o atendimento. Ou então, você gostou da entrega do produto, sim ou não? Ou então, você ficou satisfeito com o produto? Muito satisfeito, insatisfeito? Sabe esse formato mais antigo? Isso não tem sido utilizado mais, porque o NPS, no grau de recomendação da empresa a um amigo ou familiar, ele é muito mais profundo, porque você não recomenda algo de ruim às pessoas que você gosta. Ao contrário, você recomenda algo de positivo, algo de legal que você teve às pessoas que você gosta, aos seus amigos, aos seus familiares. Então, nesse momento, se eu fui mal atendido, eu vou dar uma nota lá 2 e vou falar assim, o problema foi o atendimento. Ou então, não, eu fui muito bem atendido. Então, eu vou dar uma nota 10, porque o atendimento foi muito bom e a vendedora me soube falar bem. Ou então, não, o e-commerce entregou antes do prazo. Então, as duas perguntas têm sido suficientes, é o que as grandes marcas têm tido utilizado. E o NPS, por isso que ele chama a pergunta definitiva, e existe também métrica do boca a boca, é um termo dado ao NPS. Mas as duas perguntas são suficientes, sim. Em casos específicos, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas nunca fazer mais do que 2 ou 3 perguntas, porque isso gera fadiga de pesquisa. Então, quanto mais hoje as pessoas já estão cansadas, né, de responder em pesquisa. Então, a gente tem que ser muito rápido, sucinto e direto. Por isso que 2 perguntas são suficientes. Legal. A Lorene perguntou, o que fazer quando o cliente não ficou satisfeito com a compra? Como corrigir isso? Então, Lorene, é importante você perguntar, né, ou seja, o NPS, o quanto ele recomenda a empresa a um amigo ou familiar, aí ele vai dizer lá, dê uma nota 0. Então, eu dei uma nota 0 por quê? Porque o produto veio estragado, o produto veio ruim. Então demorou o prazo, ou seja, gastou 10 dias além do prazo. Então, você tem que identificar a raiz do problema, ser humilde, mostrar isso para o cliente, ao ponto dele acreditar que realmente você entendeu o problema, que você vai criar ações, né? Ou seja, você tem que criar ações para corrigir esse problema. É claro que alguns problemas são consumados, né? Por exemplo, o prazo não foi cumprido, mas o produto chegou corretamente. Então, nesse momento, por que não oferecer, por exemplo, um voucher de desconto para essa cliente numa nova compra? Veja só, olha, realmente o prazo foi entregue além da conta, era para ter sido entregue em 12 dias, foi entregue em 15 dias, então eu peço desculpas realmente por este erro. Ou seja, foi o correio? Foi, mas o cliente não quer nem saber disso, o prazo foi estourado. Então, em virtude deste atrito, né, em virtude deste problema, eu gostaria de te oferecer um voucher ali de 10% de desconto para que você, numa futura compra conosco, você compre com a gente e definitivamente iremos tomar um cuidado extra para que o seu produto jamais chegue novamente com atraso. Então, essa é uma forma simples, um exemplo simples de você corrigir esse problema. O Marco perguntou, existe algum gráfico ou algo similar que pode nos ajudar em uma espécie de checklist para agradar o cliente desde o momento em que ele faz o primeiro contato em nosso e-commerce? Então, Marco, interessante, ainda não vi nada nesse sentido, mas
você tem que se preocupar em sempre eliminar qualquer tipo de atrito, assim, essa é a regra número 1. Então, você oferecer uma comunicação clara, você oferecer uma transparência, né? Mesmo, por exemplo, você vai atrasar o produto, liga para o cliente, peça, ou seja, a compreensão dele. É muito melhor você ser transparente do que ficar omisso e não atuar. Então, nesse sentido, você vai acabar agradando o cliente de uma forma transparente. Porque, ou seja, existe uma comunicação clara, uma comunicação adequada. Mas você tem que se preocupar no que a gente chama de todos os touch points, que é os pontos de contato que você tem com o cliente. Normalmente, quando a gente vai medir a satisfação dos clientes, a gente entende quais são os pontos de contato que a empresa tem com o cliente. Então, por exemplo, primeiro ponto de contato é o cadastro no site, no e-commerce. Isso pode ser um cadastro, ou seja, esse é um cadastro, ele é tranquilo, ele é legal. Segundo ponto, a facilidade de compra. Terceiro, as fotos, a abordagem de marketing. Quarto, pagamentos, então esse é um ponto de contato. Logística, outro ponto de contato. Produto é outro ponto de contato. Então, para cada ponto de contato, você tem que ter uma visão clara de quais são as possíveis tratativas que você pode ter com o cliente e sempre mapear isso, né, para que em qualquer situação você já tenha planejado, já tenha tudo pronto para agir, caso tenha algum problema em qualquer ponto de contato. O Michel, o Michael, né? Você fez tudo certo, produto bom, preço baixo, entrega rápida, embalagem discreta, resposta rápida, tudo perfeito. E mesmo assim o cliente não voltou a comprar em sua loja. Qual é o problema neste caso? Então, super interessante a dúvida também, porque hoje 75% das empresas não fazem cross-sell e upsell. Ou seja, 75% na verdade, das empresas não se preocupam em vender mais para os seus próprios clientes de uma forma inteligente. Então, isso é muito comum. Hoje existe um investimento muito grande, na verdade, uma tentativa de evolução, por exemplo, nos bancos. Se você tem um seguro de automóvel, por que não contratar uma conta corrente no banco? Ao contrário, então você tem uma conta corrente, contratar um seguro de automóvel. Então, falando de um produto, por exemplo, o cliente comprou uma televisão. Por que não oferecer uma Apple TV ou um Chromecast depois de 30 dias que ele comprou a televisão? Ou seja, falta às vezes uma comunicação adequada para que você traga o cliente de volta. Você tem que trazer a atratividade. Agora, ou seja, isso de uma forma falando de marketing, né? Agora falando de experiência, o produto é bom, ok, o preço é baixo, ok, entrega rápida, embalagem discreta, resposta rápida, tudo perfeito. Mas quem que falou isso? Foi você ou o cliente? Então, você tem que medir realmente a satisfação do cliente para ver se isso é verdade. Ou seja, não dá para, às vezes, num cliente, não dá para ouvir ele de uma forma isolada. Você tem que fazer um monitoramento amplo de todos os clientes para que realmente você constate essa situação. Se realmente você tiver um altíssimo NPS, todos esses itens forem verdadeiros, você precisa investir mais em estratégias adequadas de cross-sell e upsell, na minha visão. Porque, ou seja, vender mais para o mesmo cliente de uma forma inteligente. Cruzando produtos úteis e também fazendo upgrades de produtos, caso seja possível. Além do e-mail, existem outras formas de medir a satisfação? Podemos ligar? Legal, Flávio. Hoje a gente trabalha com e-mail, SMS, tem uma janelinha dentro do e-commerce, né, que a gente chama de widget. Nós temos tablets para lojas físicas. É possível também ligar. A ligação, ela tem sido cada vez menos utilizada, o telefone. Porque, primeiro, quando eu ligo, eu não estou na comunicação no tempo do cliente. Às vezes o cliente está entrando num hospital, por exemplo, com a filha dele doente, e ele tem que atender uma ligação de empresa pedindo satisfação, entendeu? Uma coisa gera um atrito. Veja só, eu já busco a satisfação dos meus clientes. Se eu gerar um atrito, eu já crio um problema.
Então, ou seja, a comunicação tem que ser no tempo do cliente. Por isso que e-mail e SMS, ou então widget, tem sido bem interessante. E além disso, tem o viés do telefone. Ou seja, quando eu coloco lá 3 pessoas para ligar para 100 clientes, uma nota que um cliente dá não é, ou seja, o que é satisfeito para um cliente não é satisfeito para outro cliente. Então, através do NPS, né, da métrica de 0 a 10 e também da resposta verdadeira do cliente quando ele mesmo escreve, não há qualquer problema em relação à interpretação da informação. Então, dessa maneira, você tem a possibilidade de ter uma nota com menos viés, ou seja, com menos erro, a margem de erro reduzida. E quando o telefone acontece, você aumenta muito essas margens para erros. Então, no caso de pequeno e-commerce, é uma boa ideia fazer via telefone, né? Por ser mais pessoal. Então, Gabriela, eu já até mencionei, né? Mas realmente o telefone tem sido muito pouco utilizado. O e-commerce, normalmente você vende online. Então, a forma de comunicação mais adequada hoje via e-commerce é o e-mail. Porque o cliente compra via e-mail, é uma premissa para ele comprar ter um e-mail. Então, o e-mail definitivamente é uma saída interessante. Parece que acabaram as perguntas. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida é só mandar no tomás@tracksale.co. Vai ser um prazer ajudá-los. Obrigado, tenham uma ótima quarta-feira e uma ótima semana também. Um abraço. Legal, pessoal. Então, na próxima semana vocês recebem já a gravação com os slides, né? Estou deixando aí o e-mail do Tomás na tela. E na semana que vem a gente volta aí ao horário tradicional, que é quinta-feira às 15 horas. Em breve a gente já divulga aí qual vai ser o tema. Então, obrigada e bom dia a todos.